Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje, nós vamos continuar resolvendo as questões de matemática do Enem 2020. Vamos resolver a questão 160 do caderno azul. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para o reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é... Para a gente entender esse problema, vamos fazer um pequeno esquema aqui na nossa tela. O que é que acontece? Esse motociclista ele vai percorrer uma distância, partindo aqui desse ponto I, que é o início do trajeto dele, até o seu destino, que é o ponto D, de 500 km. Só que a 80 km do destino, tem um posto de combustível que foi chamado aqui de Estrela. O que é que vai acontecer? Ele vai ter que partir aqui do início, né, da casa dele, percorrer 420 km, reabastecer nesse posto, para chegar ao destino, e no destino ele ainda vai percorrer distância aqui de ida e volta de 200 km, para que ele possa novamente partir em direção à sua casa e reabastecer aqui nesse posto Estrela. O que se quer saber é quanto é que ele tem que colocar de combustível nesse primeiro reabastecimento da ida, para que ele consiga ir até o seu destino, se movimentar lá dentro 200 km e voltar para reabastecer novamente. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que descobrir quanto combustível vai sobrar na moto quando ele parte aqui do início e vai até o posto. Para isso, a gente vai montar aqui uma regrinha de 3, que relaciona o combustível com a distância que ele vai percorrer. É dito na questão que cada 5 litros de gasolina faz com que a moto percorra 100 km de distância. Então, quantos litros de gasolina vão ser necessários para ele percorrer os 420 km até chegar no posto? Eu tenho aqui uma regrinha de 3 com grandezas diretamente proporcionais. Então eu posso montar aqui uma proporção direta. Ó. 5 está para x, assim como 100 está para 420. E aí só é multiplicar aqui cruzado. Ó, x vezes 100 e 5 vezes 420. Aqui eu posso cancelar esse 0 do 100 com esse 0 do 420. Eu vou ter 10 vezes x, que é 10x. E aqui 5 vezes 42, que é 210. Novamente eu cancelo 0 com 0. E aí eu vou ter 1 vezes x e 21. Então, x vai ser igual a 21 litros. O que é que isso quer dizer? Que ele partiu com 22 litros de combustível na moto. Só que para que ele percorra esses 420 km iniciais até chegar no posto e fazer esse reabastecimento, ele vai ter que gastar 21 litros de combustível. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? A capacidade do tanque da moto são 22 litros e ainda vai sobrar 1 litro. Ele vai conseguir fazer esse trajeto até o posto, da casa dele até o posto, e vai sobrar 1 litro. Quando ele chegar aqui, ele vai ter que reabastecer. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai andar os 80 km. Aqui no destino ele vai se deslocar mais 200 km entre ida e volta. E vai andar aqui voltando mais 80 km até reabastecer de novo. O que se quer saber é quanta gasolina ele vai ter que colocar aqui nessa primeira parada para fazer esse trajeto final. E aí novamente a gente vai usar outra regra de 3. Ó. O combustível sendo relacionado com a distância. Então o que é que a gente sabe? Que com 5 litros ele consegue percorrer 100 km. Nesse trajeto final, a partir do posto aqui, ele vai andar 80 km, aqui dentro da cidade, entre idas e vindas, mais 200, e vai voltar 80. Então, eu vou ter 80 mais 80, 160, com os 200 de deslocamento, 360. E aí, o que eu tenho que descobrir é quantos litros de combustível ele vai usar para percorrer esses 360 km de deslocamento do posto ao seu destino, e aqui o deslocamento dentro da cidade, voltando para reabastecer. Novamente eu tenho uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais. Então monta aqui minha proporção. Ó. 5 está para x, assim como 100 está para 360. E multiplico cruzado.
5 vezes 360 e x vezes 100. Então eu vou ter x vezes 100 e 5 vezes 360. Novamente aqui esse zero eu posso cortar com esse, né? O do 100 com 360. E eu vou ter 10 vezes x, que é 10x. E 5 vezes 36, que dá 180. Aqui eu vou cortar 0 com 0. Eu vou ter 1 vezes x, que é igual a 18. Ou seja, nesse segundo trajeto, quando ele for sair aqui do posto, andar até o destino 80 km, deslocar 200 aqui e voltar mais 80, ele vai ter que reabastecer a moto com 18 litros de combustível. Só que sobrou 1 litro aqui no tanque quando ele percorreu o primeiro trajeto da casa dele até o posto. Então, a quantidade necessária de combustível não vão ser 18 litros. Ele não vai ter que colocar aqui no primeiro reabastecimento 18 litros, porque sobrou 1. Vai ser 18 menos 1 litro, ou seja, 17 litros. Logo, a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto de Estrela na viagem de ida, ou seja, na primeira parada, são 17 litros e a resposta é aqui a letra C. Bem, galera, essa foi a resolução de mais uma das questões do Enem 2020. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilha aí o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. Não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.